a crucificação, o momento que ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus, o momento que ele diz está consumado, né? E ele cumpre com a sua missão, obedece a Deus de forma plena, de forma completa, mesmo tendo que encarar a morte, mesmo tendo que encarar a morte de cruz. E ele faz tudo isso para servir de exemplo para nós, né? Do quanto nós precisamos obedecer a Deus de forma plena e completa, né? De forma integral. Mas aí, quando você inicia o capítulo 20, você vai se deparar já com um texto que vai mostrar para nós que, apesar da crucificação, apesar do sepultamento, porque a gente viu sobre o sepultamento também, a gente viu que existe um personagem que ele não aparece em nenhum outro momento das Escrituras, a não ser no momento do sepultamento, que é chamado de José de Arimateia, e ele providencia um sepulcro para Jesus, um sepulcro que nunca tinha sido usado por ninguém, um sepulcro que ficava dentro de um jardim, que provavelmente era um jardim grande. A sequência do texto, mais tarde a gente vai ver sobre isso, né? Ela fala de um jardineiro, então provavelmente era um jardim grande, que se precisa de um jardineiro, deve ser alguma coisa maior. E a forma como ele levanta também Nicodemos, ele traz aquelas especiarias, né? Aquele material lá de aroma agradável, para preparar o corpo de Cristo. Isso é bacana porque João ele tem um cuidado de mostrar que Jesus ele recebeu a honra devida de um rei. Foi sepultado num lugar nobre, que nunca havia sido usado por ninguém, e com 30 quilos, né? A Bíblia fala, João fala sobre 34 quilos dessas especiarias aromáticas aí que Nicodemos trouxe para preparar o corpo de Jesus. Mas a verdade é que no capítulo 20, quando a semana inicia, né, o primeiro dia da semana começa, que é o domingo, e no caso de João ele registra apenas o nome de Maria Madalena, mas a gente sabe que tinham outras pessoas junto com ela. Quando ela vai visitar o túmulo, o sepulcro de Jesus, ela percebe que a pedra estava removida. E aí começa toda uma saga, né, a respeito da ressurreição de Cristo. E é esse texto que a gente vai trabalhar hoje, só os 9 versículos iniciais, e na semana que vem a gente continua. Então, pode passar. João 20, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Já tem um detalhe interessante aqui. Logo no primeiro versículo, né? É interessante como os evangelhos, todos eles fazem isso. Eles registram o dia da ressurreição como o primeiro dia da semana. Nenhum deles fala que é domingo, ou nenhum deles fala que é o terceiro dia a partir da crucificação. Isso é muito interessante, porque Jesus ele falou sobre isso, né? Que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles não usam essa expressão. Eles falam sempre do primeiro dia da semana. Se você olhar os evangelhos, pode passar, Samuel, olha só pra gente. Isso aqui é só para atiçar a sua curiosidade aí, tá? Você vai ver que Mateus ele usa essa expressão no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então a mesma expressão que João usa, Mateus usa. Marcos 16:2, Marcos vai se utilizar da mesma expressão. E muito cedo, no primeiro dia da semana. E Lucas de novo, né?
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. A sensação que nós temos é que os evangelhos, eles estão preocupados em marcar um recomeço, né? O primeiro dia da semana. Você sabe que é por causa desse primeiro dia, o dia da ressurreição, que nós celebramos o culto no domingo. Porque Jesus, ele ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana. Gente, a semana não começa na segunda, tá? A semana começa no domingo. Quando eu era menor, eu achava que começava segunda-feira. Você riu, você também pensava isso, né? Começa no domingo e é por causa disso. Depois os cristãos, eles se apropriaram do domingo e celebravam e passaram a celebrar o culto no domingo por conta do dia da ressurreição do Senhor. E João, ele vai registrar assim então, né? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Muito obrigado, meu jovem. É legal, porque Lucas, ele falou já no versículo que a gente leu atrás, alta madrugada. Então, pode ser que realmente estivesse ali naquele momento do amanhecer, né? Aquele momento que o sol vai nascendo. Ou pode ser realmente que a Maria e as outras Marias, talvez, junto, porque existe uma grande discussão aqui, né? Quando você compara o Evangelho de João com os outros evangelhos, como é que se dá essa harmonia, né? Porque João fala apenas de Maria Madalena e ele não fala das outras mulheres que estavam juntos. Então, existem várias teorias aí de que, de repente, Maria pode ter ido primeiro sozinha e depois voltado com as outras mulheres. Pode ser que seja só a opção de João, né? De ter destacado a figura de Maria e não destacado a figura das outras pessoas que estavam junto. Isso é natural que os autores, eles façam isso. Eles procuram dar ênfase às pessoas que eles acham que são mais importantes e que vão contribuir melhor com o seu objetivo, o objetivo da sua narrativa. Então, mas a ideia aqui é que João, ele usa muito esse termo de noite, né? Esse contraste de noite e dia, esse contraste de escuro e claro, esse contraste de trevas e luz, para ressaltar ainda a falta de entendimento espiritual acerca daquilo que estava acontecendo a respeito de Cristo. Então, você lembra quando eu preguei sobre Nicodemos? Nicodemos, ele faz isso, né? João, ele faz isso. E João, ele tem essas tiradas de ele usar uma palavra que às vezes ela pode ter duplo significado. Pode ter um significado literal e ao mesmo tempo ele pode estar querendo falar alguma coisa além do significado literal. Isso é muito bacana no Evangelho de João. Se você lembra da pregação de Nicodemos, você vai perceber que Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite. E João não está inventando isso, ele vai ter com Jesus literalmente à noite. Mas, conforme eu expliquei há tempos atrás, isso pode ser João dizendo para nós, Nicodemos ainda na escuridão, né, do seu entendimento obscuro acerca de quem era Jesus, ele vai ter com Jesus. E você vê que Nicodemos, ele aparece em 3 momentos no Evangelho de João. Ele aparece nessa hora, um momento em que provavelmente ele não queria o seu nome associado a Jesus Cristo, e por isso ele vai procurar Jesus à noite. Ainda vivia sob a escuridão de não saber quem era Jesus. Gente, todos nós passamos por isso. Você vai ver que ele se utiliza dessa imagem de escuridão e luz quando ele abre os olhos do cego. E o significado espiritual daquele milagre é que um dia todos nós fomos cegos espirituais. E de nascença, porque nós nascemos perdidos, né? E aquele que trouxe luz ao cego, traz luz também para o nosso coração, que um dia esteve em trevas, tal qual aquele cego, tal qual Nicodemos. Porque se no primeiro momento Nicodemos não queria ter seu nome associado a Jesus, num segundo momento ele esboça uma defesa a respeito de Jesus, quando ele diz assim, não é lícito que nós acusemos o homem sem dá-lo a ele o direito, né, de se defender, de expor. E aí os fariseus, eles dão até uma dura Nicodemos, né? Por acaso você é Galileu? Pesquise mais, Nicodemos, você verá que da Galileia não vem profeta. E num terceiro momento, você já vê Nicodemos não mais preocupado em ter o seu nome associado com Cristo. Na hora que mesmo Cristo
morto e pregado numa cruz. Ele vai lá ao lado de José de Arimateia e traz todas aquelas especiarias, aqueles produtos de aroma agradável para contribuir para que Jesus tivesse um sepultamento digno de um nobre. Isso é muito interessante, que eu expliquei há 2 semanas atrás. José de Arimateia e Nicodemos, eles se associaram a Jesus no momento mais improvável que alguém poderia fazer isso, que era o momento que ele estava pregado numa cruz, morto. O momento em que as pessoas com certeza olharam para Jesus e alguns, inclusive, deixaram sua fé esfriar, porque tinham uma expectativa em Cristo de que ele era o Messias, aquele que seria o libertador do povo. E agora esse que eu tinha esperança de que fosse o meu libertador está morto numa cruz. E nesse momento mais improvável, José de Arimateia e Nicodemos vão lá e eles não se importam em ter os seus nomes associados a Cristo. Gente, isso é muito bacana. Então pode ser que João esteja falando disso aqui também, né? Maria ainda não tinha perfeito entendimento e não tinha luz ainda a respeito de quem era Jesus de fato, né? Tal qual João ele fala muito a respeito desse crescimento, né? De como as pessoas elas vão tendo um entendimento progressivo a respeito de quem era Jesus, e pode ser que ele esteja também tentando fazer isso aqui com Maria Madalena, né? Maria Madalena ainda no escuro, ainda não consciente de que Jesus é o Filho de Deus e que ele iria ressuscitar, ela vai lá visitar o sepulcro dele e se depara com uma situação, né? Que o texto vai dizer para nós. Então, grifei o nome de Maria Madalena para ressaltar aquela discussão para você. Pode passar, Samuel. Aquela discussão para você de que existem outras Marias junto, tá? Não só outras Marias, como outras pessoas, tá? Então, só a título de curiosidade para você saber, eu coloquei os textos para você aí. Pode passar, Samuel. Mateus 28:1, ó, vai dizer assim: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então ele registra aqui 2 pessoas e as 2 eram Marias, né? Marcos ele já vai dizer um pouquinho diferente. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, eu acho, e Salomé. Essas vírgulas confundem, gente, né? Então aqui você não sabe se é Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, 3. Ou você não sabe se é Maria Madalena, uma outra Maria, a mãe de Tiago e Salomé. Esses 3 eles sempre são confusos. Mas a verdade é que ele já vai falar aqui de uma outra pessoa, que é Salomé, que Mateus não menciona. Compraram aromas para irem embalsamá-lo e muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E João, ele se preocupa só em registrar o nome de Maria, de Maria Madalena, no caso. Ele não se preocupa em registrar a presença de outras pessoas, outras mulheres. Mas certo é assim, que João ele diz assim: então, ainda no escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eu já vou logo avançar um pouquinho para o versículo 2 aqui, ó. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Gente, isso daqui é bem interessante, porque parece que Maria não olhou dentro do sepulcro, né? Você não tem registro dela olhando dentro do sepulcro. Você vê o texto dizendo assim: viu que a pedra da entrada tinha sido removida e então correu ao encontro de Pedro. Então o texto não registra que ela foi lá e foi bisbilhotar o interior do sepulcro, né? E se de fato estava escuro, literalmente escuro, também não ia adiantar muita coisa ela tentar ver o que estava lá dentro, porque ela não ia enxergar. Mas olha a conclusão que ela tira, isso que é interessante. Porque ela vê a pedra removida, mas olha o que ela diz para Pedro e para João. Esse discípulo amado aí é João, tá, gente? Aquele a quem Jesus amava. O outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, é João. Olha o que ela diz para os 2. Ela não diz removeram a pedra, olha o que ela diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Então, a partir de uma pedra removida, ela já conclui que o quê? Roubaram, né? Furtaram o corpo do meu Senhor, furtaram o corpo do mestre, levaram o corpo dele. Você vai ver, eu não sei se a gente pode considerar que era comum violarem sepulcros naquela época, mas era possível violarem sepulcros naquela época. Tanto que, se depois você vai olhar aí, um dos evangelhos, eu acho que Mateus, Mateus 28, 13 a 15. Você vai ver que os líderes religiosos, eles inclusive acusam os discípulos de terem eles mesmos roubado o corpo de Jesus, para poder
justificarem a ressurreição do seu mestre. Então, você está diante de uma situação que, se não era comum, mas eventualmente, pelo menos parece que acontecia, a ponto de as pessoas tecerem esse tipo de acusação contra os discípulos de Cristo. Então Maria, muito provavelmente, ela já deduziu isso, né? Ela olha, pedra removida, está tudo escuro, eu já vou logo e já vou comunicar os dois discípulos mais proeminentes do grupo e vou dizer aqui, ó, levaram, furtaram, roubaram o corpo do nosso mestre, o corpo de Jesus. E se roubaram, obviamente, nós não sabemos onde ele está. Não é interessante isso? Aí o que acontece diante dessa situação? Isso aqui também é interessante, porque Pedro e João, eles ouvem o que Maria diz, né? Você vai ver aí no versículo 2, pode passar. Legal. Então eles deram dinheiro para os soldados, para que os soldados contassem essa mentira. Gente, se fosse algo absurdo violar um sepulcro, certamente os líderes religiosos não teriam essa ideia, porque ninguém iria acreditar numa coisa que era absurda. Mas o fato de eles tramarem essa mentira indica pra gente que em alguma medida isso acontecia. Até hoje acontece, tá? Até hoje tem túmulos aí sendo violados aí, corpos aí sendo retirados aí de seus túmulos. Não vou falar nada a respeito dos alunos de medicina nem nada, mas até hoje esse tipo de situação acontece. Então, se valendo disso daí, os líderes religiosos eles tramam uma mentira. É lógico que hoje, quando a gente avalia, analisa e a gente faz todos os estudos aí, a gente vê que é um disparate, né? Um grupo de pescadores, na sua maioria, enfrentando soldados romanos armados que faziam guarda ali, a pedra que pesava toneladas sendo removida por poucos homens ali. Isso não faz muito sentido. Mas certo é que a pedra estava removida. E ao saber disso, olha só o que o texto diz, versículo 2: Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus lhe amava, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Olha só agora Pedro e João, né? Pedro e o outro discípulo, esse outro discípulo é João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Gente, isso é bem bacana, porque você conhece o temperamento de Pedro, né? E você conhece já um pouquinho o temperamento de João. João ele era mais tranquilo, Pedro ele era mais impulsivo, né? Ele era aquele cara mais tempestuoso. E aí, só que Pedro era mais velho e João era mais novo. Então saíram para apostar uma corrida. Pedro até saiu, parece que um pouquinho na frente, né? Que Pedro ele é o mais impulsivo. Maria falou roubaram e ele já estava correndo. João ainda ficou escutando toda a frase. Mas Pedro, o mais velho, perdeu na corrida para João, que era mais novo. Imagine eu e o Lincoln correndo. Então eu deixo o Lincoln saindo um pouco na frente, e depois eu saio atrás e chego muito na frente dele ainda. Então é mais ou menos essa a ideia. É mais ou menos essa a ideia, né? Não? A esposa concordou. Só que João, ele chega no sepulcro. Gente, você tem que se colocar na situação. Imagine que você é João agora. Maria falou, roubaram o corpo do mestre. E eu saí correndo, passei de Pedro. Tchau, Pedro. Cheguei primeiro. Aí você vê um sepulcro aberto. Você vê um sepulcro aberto. Eu não sei já a que altura, se já tinha amanhecido, se não tinha, mas a Bíblia diz que eles viram, né, os tecidos ali dentro, então acho que já estava claro o suficiente para eles enxergarem alguma coisa. Então você se depara com um sepulcro aberto, o sepulcro onde colocaram o seu mestre, o seu Senhor, e você, né, João, acho que um pouco mais medroso, mais cauteloso pelo menos, ele para, e aí ele dá só aquela olhadinha, né, estica a cabeça e dá aquela olhadinha. E Pedro, que era, né, Pedro é aquele cara sem freio, né, você vai lembrar aí de várias situações positivas e negativas de Pedro, né. Quando Jesus fala que tem que morrer, o que é que Pedro diz para Jesus? Ah, Senhor, jamais permitiremos. O que é que Jesus responde para ele?
Aparta-te de mim, Satanás! Então essa foi uma lapada, né? Mas tem outras situações. Quem que dá aquela grande declaração a respeito de Cristo, né? Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que vocês pensam que eu sou? Tu és... Como é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Pedro que fala isso. É Pedro, na hora que Jesus está andando sobre as águas, que diz assim: Senhor, se és tu mesmo, deixe que eu vá até onde o Senhor está aí. Jesus diz: vem, filho. Gente, Pedro, fora Jesus Cristo, foi o único ser humano que de fato andou sobre as águas. Você tem aquele mágico americano lá, que eu acho que tem pacto com o demônio, que ele faz isso também, mas acho que não é de verdade, não. Pedro, de fato, ele anda sobre as águas. Por quê? Porque ele é assim, né? Estabanado. Senhor, eu quero andar também. Vem. E aí, quando ele se depara com as ondas e o vento e a tempestade, ele começa a afundar. Perde foco, né? Já falei um pouquinho desse texto. Então, muito natural nessa hora que João, respeitando o seu perfil e a sua personalidade, quando ele se depara com o sepulcro aberto e os panos lá dentro, ele dá aquela vacilada, né? Opa, será que eu vou entrar aí sozinho? Não, eu vou esperar Pedro. Já sei que ele vai entrar mesmo, que eu já conheço o Pedrão, né? Quando ele chegar aqui, ele vai passar direto, e não deu outra. Quando Pedro chegou, ele já foi passando direto. E aí você vai ver que o texto vai dizer que, num primeiro momento, João ele vê os tecidos de linho, né? Mas é Pedro que, ao entrar no sepulcro, ele vai ver também o pano que cobria a cabeça de Jesus. Está no texto, né? Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Então o que é que João faz? Ele se curva, ele olha para dentro e ele vê as faixas de linho, mas ele não entra. Olha o versículo 6. A seguir, Simão Pedro, né? Esse rapaz aí, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. E olha o versículo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Gente, isso daqui é bem bacana, porque eu já falei isso aqui outras vezes. Nenhum autor bíblico escreve o que escreve por acaso. E mais do que ninguém, João, ele faz isso. Se ele colocou lá esse detalhe das faixas de linho e do lenço que cobria a cabeça de Jesus, é porque é importante. Porque João, gente, você não pode, eu já expliquei isso logo no começo da série de João, né? Você não pode perder de vista que João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele já era um homem idoso. A data para o evangelho de João, ela gira em torno do ano 80 ao ano 90, depois de Cristo. Então João já estava velhinho nessa época, ele já estava vivendo uma outra fase da sua vida em termos de maturidade espiritual, em termos, né, de bagagem. Então, quando ele escreve o seu evangelho, ele é meticuloso. João, ele seleciona os milagres que ele quer colocar no seu evangelho. Diferente dos outros que contam vários e vários milagres, também, né, respeitando o objetivo e o propósito dos seus evangelhos, João, ele pega e ele escolhe só 7. Ele não escolhe muitos, ele escolhe 7, porque esses 7 aqui, eles vão contribuir com o desenvolvimento daquilo que eu quero para o meu evangelho, que é mostrar Jesus como Messias. E se João, com toda essa, né, respeitando, né, todos esses detalhes aí, ele colocou que as faixas de linho e o lenço sobre a cabeça de Jesus estavam lá, é porque para João isso é importante. Aí como é que a gente sabe disso? Gente, agora você tem que botar a cabeça para funcionar. Porque assim, o texto bíblico não é um texto só para a gente ficar, né, a gente lê e passar por cima. O texto bíblico é um texto que a gente tem que ler e refletir. Então, existem vários tipos de leitura diferentes, você tem que entender isso, tá? Então, quando eu desafio você a ler a Bíblia em um ano, esse é um tipo de leitura que você tem que só ler, é só ler. Tem que fazer igual o Lincoln. O Lincoln a gente desafiou em janeiro. Em fevereiro ele já estava em 2 Crônicas. O cara estava disparado lendo aí a Bíblia. Essa é a leitura que eu quero que você faça. Se conseguir ler a Bíblia 4 vezes no ano, melhor para você. Esse é um tipo de leitura. Tem uma outra leitura que você vai ler e você vai ter que refletir em algumas coisas. Por exemplo, Jesus ele foi enrolado, né, nas faixas de linho.
Depois colocaram o lenço sobre a sua cabeça. Pensa comigo. Aí esse homem ressuscita dentro do sepulcro. Como é que ele vai se desenrolar de lá? O cara está preso. Pensaram? Ele não pode nem usar a boca, porque ele está com um lenço, né? Está com um lenço na cabeça, então não pode nem... O que você acha que aconteceu? Reflita aí. Você tem que ler essas coisas, você tem que parar e ficar pensando. Como é que essas faixas de linho estavam lá? Se ele estava todo enrolado nela. Tá vendo? A gente tem que parar e botar a cabeça para funcionar. Gente, mais tarde, os discípulos eles estavam reunidos, trancados. Está nesse capítulo 20, a gente vai chegar lá. Eles estavam reunidos, todos eles trancados. E quem aparece lá? Do nada, assim. Sem abrir a porta. A paz seja convosco, não é isso que ele diz? A paz seja convosco. Eu ia levar um sustão, hein? Todo mundo trancado lá e tudo, de repente a voz de Cristo do meu lado. A paz seja convosco. Opa! Uma semana depois, estava todo mundo trancado de novo, porque na primeira semana também não estava, né? E aí ele duvida. Não, eu só acredito se eu ver. E se eu tocar nas mãos e na lateral de Cristo, no ferimento dele. Uma semana depois, todo mundo trancado. Quem aparece lá, do nada, sem abrir a porta? A paz seja convosco. E se for com aquele vozeirão lá, aquele do Lucas, né? Aquele que faz eco. A paz seja convosco. Rapaz, meu. Eu desmaiava na hora. Eu não vou nem falar do Carlão aqui. Não vou nem falar, para não denegrir a imagem do nosso irmão. Mas eu vi ele diante do escorpião já. Jogando uma bola. Gente, o princípio é o mesmo, eu imagino, né? Jesus ressuscita e ele simplesmente levanta ali e aquelas faixas passam pelo seu corpo. Ele passou por paredes, né? Sei lá, não sei nem se ele precisou passar pelas paredes, né? Ele apenas apareceu lá. Porque a ideia que João dá pra gente, é isso que você tem que entender. A sensação que João dá pra gente é que do jeito que o corpo estava em cima de uma pedra, as faixas de linho ficaram. Essa que é a ideia. E ele nem fala das especiarias lá, dos produtos lá de aroma. Ele só fala das faixas. E uma coisa que ele fala é que para ele, com certeza, foi muito interessante. A gente sabe disso pela sequência do texto, pelo que ele vai declarar acerca daquilo que ele viu. É que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus... Gente, que loucura isso! O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobradinho. Estava dobradinho, então tipo, ele levantou, as faixas passaram pelo seu corpo, ficaram no lugar onde ele estava, e o que ele fez? Tirou o lenço. Acho que eu não preciso mais disso aqui não. Dobrou. Você já levantou da sua cama e arrumou? As mulheres fazem muito isso, né? Os homens talvez não, nem todos tenham essa experiência. Pegou, olha, alguns estão rindo aqui, hein? Estão se entregando. Jesus ele pega e ele dobra o lenço que estava sobre sua cabeça e deixa ali arrumadinho, como alguém que levanta da sua cama e deixa o lençol dobradinho. Tipo, quando você vai dormir, pensa comigo, você está no meio da madrugada, você já está usando lençol, aí você vai levantar para beber água e ir no banheiro, mas depois disso você vai voltar para a cama para dormir. Quando você levanta para ir no banheiro ou beber água, você dobra o lençol? Não, né? Por quê? Porque você vai precisar dele, né? Você vai voltar para dormir. Mas de manhã, que você não vai mais dormir, o que você faz? Você dobra, porque você não vai mais precisar dele, né? Você vai levantar. Então parece que Jesus fez exatamente isso. Isso aqui, não preciso disso. Vou dobrar e deixar aqui, junto com as faixas de linho. E é interessante como isso chama a atenção de João, que é a sequência do texto. Olha só que legal. Eu vou mostrar algumas coisas para você aqui, porque João, ele não escreve nada por acaso. Acabei de falar, certo? Acabei de falar. Então olha só como é legal isso daqui.
Então, olha o que João já escreveu no seu evangelho, que contrasta com esse momento da ressurreição de Cristo. Olha lá a ressurreição de Lázaro. Gente, isso daqui é muito legal, porque João ele não faz as coisas de forma desorganizada, ele faz as coisas de forma proposital. Ele já registrou uma ressurreição no seu evangelho, a ressurreição de Lázaro. Então, o que ele tem em mente? Eu tenho um parâmetro para comparar a ressurreição de Cristo com uma outra ressurreição, a ressurreição de Lázaro. E olha o que João registra a respeito da ressurreição de Lázaro. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num... Cara, igual Jesus. Igual Jesus. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, por que João ele retrata isso daqui? Porque na cabeça de João, um homem que é ressuscitado e ele está enrolado por faixa, ele tem que sair desse jeito, ó. Porque ele já viu isso acontecer. Ele já viu isso acontecer. Lázaro saiu todo enroladinho em faixas de linho e com um pano na cabeça. E precisou de ajuda para tirarem ele desse pano. Mas, quando ele entra no sepulcro de Jesus, não é isso que ele vê. Ele vê as faixas lá no lugar do corpo e o pano da cabeça dobradinho. Dobradinho. Isso aqui é muito legal, porque isso tem a ver com a conclusão do texto, no versículo 8. Mas eu ainda vou mostrar mais uma coisa para você, antes de chegar nesse ponto culminante. Versículo 8 vai dizer assim, ó: depois, o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e ele viu. Gente, sensacional o que João faz aqui. Hoje de manhã a gente estava conversando a respeito das testemunhas, né? A gente está falando sobre disciplina eclesiástica, e como Jesus ele orienta que você tenha as testemunhas. Se o teu irmão não te ouvir, depois você volta lá com ele, acompanhado de uma ou duas testemunhas. Eu falei que tem um texto no Antigo Testamento que é o texto que respalda isso, que é esse texto aqui, de Deuteronômio. Deuteronômio 19:15 vai dizer assim, ó: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Então, o estabelecimento de um fato, ele se dá sempre pelo testemunho de pelo menos duas, no mínimo, né? Testemunhas. No mínimo duas, e de duas para cima, quanto mais testemunhas, melhor. Então, o que João está fazendo aqui no seu evangelho? Ele está dizendo que Pedro entrou, Pedro viu, e depois que Pedro entrou, João também entrou e também... Então, ele tá lembrando isso aqui, ó, Deuteronômio 19:15. Nós temos testemunhas suficiente para estabelecermos a ressurreição de Cristo como verdade. Duas testemunhas viram o sepulcro vazio. E quando eu digo duas testemunhas, eu estou falando dos homens, tá? Porque Maria também foi testemunha. Só que naquela época o testemunho da mulher não contava. Então, por isso a importância de ele registrar aqui que dois homens viram o sepulcro vazio. Gente, isso aqui é fenomenal, porque depois você vai ver Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. João mesmo, né, na sequência do capítulo 20, ele vai dizer que os discípulos trancados numa casa viram Jesus ressuscitado. Mas Paulo ele vai dizer que cerca de 500 pessoas, se não me falha a memória, é isso que o texto diz. 1 Coríntios, a partir do versículo 3, Gerson, por favor. Ele vai falar que Jesus passou aí cerca de 40 dias, se não me falha a memória, caminhando entre eles. Mais ou menos 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, inclusive Tiago, que era irmão de Jesus, viu Jesus ressuscitado. Então é muito interessante isso, porque João ele está um pouquinho na frente desse acontecimento. Uma coisa é eu estabelecer a ressurreição de Cristo com base no testemunho de pessoas que viram Cristo, mas o que João está fazendo aqui? Ele está estabelecendo a ressurreição de Cristo com base no sepulcro vazio. Ele não viu Cristo ressuscitado ainda. Isso é muito legal. Então Paulo está fazendo um exercício um pouquinho diferente de João aqui. Ele está estabelecendo o fato com base no testemunho de pessoas que viram Jesus ressuscitado. João ainda não viu. João está estabelecendo a ressurreição de Cristo com base no sepulcro e no quanto a cena que estava ali no sepulcro chamou a sua atenção. O fato das faixas de linho estarem do jeito que estavam e
o pano está dobrado, um pouco afastado da faixa de linho. Por que isso é importante, gente? Por causa disso daqui, ó, o versículo 8 na sequência. João ele vai dizer assim, ó, no finalzinho, né? Olha o versículo 8 todo. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Pronto. Aí a gente chegou no ponto culminante desse trecho, dessa narrativa. João ele vai começar um tema que ele vai desenvolver no resto do capítulo, que vai terminar lá com Tomé. Porque olha só a expressão que ele usa. João viu e creu. Onde é que isso vai se repetir, né? Quando Jesus se depara com Tomé e ele diz aqui, ó, toca, você não queria tocar? Pega aqui, ó, enfia o dedo aqui, filho. Gente, não era um raladinho que tinha na lateral de Jesus, não, era um corte grande, tá? O que Jesus vai dizer para Tomé? Porque você viu, você creu. Bem-aventurados aqueles que creem sem precisar ver. E a ideia de João aqui ela é tão interessante que ele diz assim, que João viu e creu. Mas o que João viu? Ele viu o sepulcro. Ele não viu Jesus. Na verdade, João não viu e creu. Essa que é a grande sacada desse texto. Mas por que ele creu? Porque com base na ressurreição de Lázaro, esse homem, ele só pode ter passado por entre essas faixas de linho. E esse homem que ressuscitou deve ter dobrado. Gente, porque assim, ó, pensa comigo. Eu vou roubar um corpo, vou roubar um sepulcro, né? Qual que é a ideia de eu roubar um sepulcro? Pode ser que eu tenha algum objetivo com o corpo do falecido. Mas na verdade, eu vou no túmulo para ver se tem alguma coisa de valor lá para eu levar. Então, se eu sou um ladrão e eu quero coisas de valor, natural que eu tivesse levado as faixas de linho, que é um tecido, na época de Jesus, isso era um tecido nobre, tecido caro. Você vai ver no Antigo Testamento lá, Naamã, que ele leva vestes de linho, né, para presentear Eliseu. Então, se eu sou um ladrão e vou roubar um sepulcro, eu vou levar as faixas de linho, que são um tecido caro, nobre, que me interessa como um produto de valor. Eu vou levar talvez alguma das especiarias que ainda estão em boa condição. São caríssimas essas coisas. Você lembra quando Maria unge Jesus com aquele perfume? Os evangelhos eles têm o cuidado de relatar que aquilo era caríssimo. Tanto que Judas ele se revolta, né? A gente podia ter vendido isso daí e ter ajudado os pobres, né? Mentiroso. Ele queria mesmo passar a mão. Era caríssimo. E além de ser muito caro, a Bíblia ressalta que Nicodemos levou muito, eram 34 quilos desse negócio aí. Então, se eu sou ladrão, eu não vou deixar isso para trás, nem o linho e nem as especiarias. Ora, gente, se eu sou um ladrão, por que eu ia ficar gastando tempo desenrolando o corpo lá e deixando as faixas de linho e levando só o corpo? Isso chamou a atenção de João. Esse corpo ele não foi roubado, porque lembra do que Maria Madalena fala para eles? Roubaram o corpo do mestre, e nós não sabemos onde colocaram. E quando João se depara com a cena, talvez até por intuição, né? Não, esse corpo ele não foi roubado. O meu Jesus ressuscitou. Ele crê no seu coração. Gente, ele crê não porque viu Jesus, mas porque viu o túmulo vazio. Princípios importantes a respeito disso daí, né? A continuidade entre o corpo ressurreto e o corpo pré-morte de Jesus. Porque se Jesus ele estabelece um padrão para a gente, o que é que a Bíblia está ensinando? Nós receberemos um corpo novo, mas é esse corpo aqui. É esse corpo, é o mesmo corpo. Você não, né? Seu corpo não vai estar lá no sepulcro e você vai estar num corpo novo, olhando o corpo velho apodrecendo lá. É o mesmo corpo. Novinho em folha. Novinho em folha, irmãozeira. Novinho em folha. É a segunda chance para alguns, né? De melhorarem um pouco. Corpos perfeitos. Então existe continuidade entre esse corpo pré-vida, pré-morte que você tem e o corpo que você vai receber na ressurreição.
Pense comigo. João, ele está dando um recado muito importante para nós, igreja. Porque quem de vocês viu Jesus ressuscitado? Quem de vocês viu o corpo de Jesus? Quem de vocês ouviu a voz de Jesus, a paz seja convosco? Porque quando você pensa no que acontece com João aqui, e mais tarde a gente vai fazer a relação dele com Tomé, bem-aventurado aqueles que creram sem ver. Ele está dando um recado muito grande para nós, de depositarmos a nossa fé naquele que morreu por nós e que ressuscitou, apesar de você nunca ter a chance de ter visto o corpo dele ressuscitado. A mensagem de João ela é um pouquinho diferente da mensagem de Paulo que o Gerson leu lá. Paulo ele estabelece o fato com base no testemunho das pessoas que viram Jesus ressuscitado. João ele diz que creu, mas ele creu não porque viu o corpo, mas porque viu o túmulo vazio. E um outro princípio muito importante, porque o túmulo vazio ele é o calcanhar de Aquiles dos líderes religiosos daquela época. Porque eles tentam acusar os apóstolos, os discípulos de terem escondido o corpo de Jesus. Inclusive subornam, os soldados para falarem, contarem essa mentira. Porque pensa comigo, qual que é a prova infalível, a prova cabal de que Jesus não ressuscitou? Qual que é a prova cabal? É eu apresentar o corpo de Cristo. Isso nunca aconteceu. Gente, isso aqui é maravilhoso, e aí que está o lance de você entender a continuidade do corpo pré-morte com o corpo ressuscitado. Porque se o corpo fosse diferente, olha só como Deus ele é muito perfeito e é muito inteligente. Eu queria que ele me desse um pouquinho mais dessa inteligência aqui. Olha só como ele, cara, nos detalhes. Ele não podia ter recebido um outro corpo? Jesus não podia ter recebido um outro corpo? Qual que seria o problema? O que poderiam dizer? Jesus não? Por quê? Porque o corpo dele está lá. Esse outro cara aí não é Jesus. Mas como é que funciona a ressurreição? O seu novo corpo, ele vai ser esse mesmo corpo. O corpo pré-morte é o corpo que vai ser renovado e ressuscitado. No caso de Jesus, isso era importante. Por quê? Porque só assim o túmulo estaria vazio. Só assim o túmulo estaria vazio. E apesar de todos os esforços e até incentivos que os líderes fariseus tiveram na época para encontrar o corpo de Cristo, isso jamais aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Você entende o que João entendeu na hora? Quando ele se deparou com aquela situação, ele viu que o corpo não estava lá e viu a cena do jeito que ela se encontrava, e ele já tinha um parâmetro de como acontecia uma ressurreição, que era a ressurreição de Lázaro. Ele não teve dúvida, ele disse: o meu Senhor ressuscitou. E ele creu. E é assim que tem que ser hoje, gente. Você tem que crer, não porque você viu Cristo, mas porque você depositou a sua fé nele, naquilo que ele ensinou e naquilo que ele pregou. Esse que é o ponto máximo desse parágrafo, é o ponto máximo desse trechinho das Escrituras que a gente está estudando hoje. E olha só que interessante, porque João ele vai terminar assim, pode passar, Samuel. Esse entendimento não foi um entendimento que ele teve a partir da compreensão que ele tinha das Escrituras. Essa fé, essa confiança que ele depositou ali foi uma confiança a partir do túmulo vazio que ele viu. Porque João, e é muito interessante isso daqui, gente, João está escrevendo isso daqui muito tempo depois de ter acontecido. Olha como ele é sincero e honesto. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João, na idade que ele está aí escrevendo o evangelho que ele está escrevendo agora, ele não teria necessidade nenhuma de falar que ele não tinha entendido as Escrituras ainda, Porque no momento que ele está escrevendo, ele já entendia. No momento que ele estava escrevendo, ele já entendia. Mas olha como ele é humilde. Ele, mesmo já entendendo as Escrituras e o que elas falavam a respeito de Cristo, ele ressalta que no dia que aquilo aconteceu, ele ainda não tinha essa compreensão. Tipo, a minha fé ela não foi uma fé pautada na minha compreensão bíblica, ela foi uma fé pautada na confiança que eu depositei no meu Jesus. Interessante.
Interessante. Deu para entender, igreja? A maioria de nós somos convertidos. Que a nossa conversão, ela seja uma conversão genuína. E que a gente tenha crido em Cristo. Não porque a gente teve uma experiência sobrenatural com Ele, mas porque a gente confiou. Não porque a gente viu Ele andando com o seu corpo ressurreto, mas porque a gente sabe que o túmulo ele estava vazio. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Evangelho de João. Obrigado pela vida de João que o Senhor usou. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos profundos, Pai, que o Senhor preservou para que nós tivéssemos hoje a chance de fortalecer a nossa confiança em Ti, Senhor. A chance, Deus, de entendermos, Pai, que a fé, ela é resultado exatamente da nossa confiança em Ti, Pai. Se nós tivéssemos que ver, não seria fé. Outros textos da Bíblia eles vão explicar exatamente isso. Ora, se você vê, você não precisa crer. O interessante do cristianismo é exatamente esse. Por isso é fé e por isso é crença. Porque nós confiamos sem ver. E João ele ressalta isso para nós quando ele diz que ele viu e creu. Mas o que ele viu não foi o Jesus ressuscitado. O que ele viu foi o túmulo vazio. O que ele viu foi um túmulo que não tinha a presença física de Jesus ali, manifestada pelo seu corpo físico. E isso para ele foi suficiente, para ele depositar a confiança dele no Senhor, Pai. E hoje é a mesma fé que nós devemos exercitar. Nós que já somos salvos, Deus, um dia nós fizemos isso. Um dia nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, mesmo sem vermos. Nós depositamos porque acreditamos em Ti, Pai. E nós continuamos exercitando essa fé, porque a Tua palavra ela garante para nós que um dia o Senhor vai voltar por nós. E nós acreditamos e nós cremos, mesmo que não tenhamos visto ainda. E é por isso mesmo que se chama fé. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai, a nossa vida, que o Senhor continue fortalecendo, Deus, a nossa confiança em Ti, Pai. Por meio do ensino da Tua palavra, do exemplo, Deus, desses servos fiéis que fizeram parte da Tua história, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, Deus, continua cuidando dessa igreja. Faz a Tua vontade em nossa vida, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor.